Planeta. O planeta, né? Então, no capítulo 2, a gente vai estar estudando sobre isso, tá? Aí, lá na página 31, tá falando assim, que os seres vivos, eles não são capazes de existir isoladamente. Eles precisam de outros seres vivos e de interações com o meio ambiente. Por que eles precisam dessa interação? Porque eles precisam comer, eles precisam se reproduzir, eles precisam ter abrigo. Essa interação, ela é necessária, porque sem essa interação eles não conseguiriam viver sozinhos. Até mesmo as plantas, porque nós sabemos que tem muitos animais que ajudam a replantar. Alguns animais comem e ao deles comerem, as sementes são espalhadas, as abelhas levam o pólen. Então, a gente precisa dessa interação. Se não houvesse, nem as plantas se reproduziriam. Tá? E a parte que estuda esse termo da biodiversidade na ciência é a ecologia. A ecologia é uma das matérias da biologia que estuda tudo relacionado ao ecossistema e ao nosso ambiente. Tá? E aí aqui embaixo está assim, ecossistemas. E aí tem em negrito duas definições, que são fatores abióticos e fatores bióticos. Isso aqui é muito simples e nada mais do que a gente já não saiba. Aqui o primeiro é o fator biótico. O que é, Luiz? Pode falar. Fator biótico é aquele que tem vida, fator abiótico é o que não tem vida. Muito bem, Luiz. Fator biótico é tudo aquilo que tem vida. Gato, cachorro, bactéria, gente, cavalo, tudo que tem vida. Tudo que tem vida é fator biótico. Cachorro. Tá? E o fator abiótico é aquilo que não tem vida. O que não tem vida? Um pedaço de madeira, uma cadeira, uma nuvem, uma pedra, a água. Isso não tem vida. Na biologia... Não todas as palavras, mas na biologia, quando vem o a antes, significa não. Então, abiótico, não tem vida. É muito simples, gente. Biótico tem vida e abiótico não tem vida, tá? Por exemplo, vamos falar do nosso cenário atual com o coronga. O vírus é uma coisa muito engraçada, porque o vírus, quando ele tá fora da gente, ele não tem vida. Ele fica no ar, mas ele não tem vida. E ele só passa a ter vida quando ele entra dentro de algum organismo. Então, o vírus, ele é uma coisa que consegue ter e não ter vida. Ele consegue ser os dois, abiótico e biótico. Porque ele só passa a ter vida quando ele entra dentro de algum ser vivo, tá? Oxi, como é que isso é possível? Eu quero ser um vírus agora também. E isso é muito interessante, porque vai ter... Gente, espera aí rapidinho. Mãe, corre aqui. Então, gente... Peraí, gente, atende, obrigada. Já atendeu essa fonovida. Erros de gravação, gente, acontece. Então, voltando. Um conteúdo que a gente vai estudar ainda esse ano é sobre vírus, tá, Luiz? Que é muito interessante. Que o vírus, para ter vida, ele tem que entrar dentro de uma célula. Então, por exemplo, o corona, quando ele entra dentro da gente, ele vira um hacker e, tipo, hackeia a nossa célula. E aí ele... agora eu entendi. Agora é minha praia. E aí ele cria vida. Mas vamos deixar agora é minha praia. Porque esse trem vai ter que ir embora logo. Virando a página, para a página 32, a gente vai começar a falar sobre a biosfera. Lembra que eu falei? A biosfera é a interação dos fatores ecológicos e dos fatores que não têm vida. E aí, aqui na biosfera, existem níveis de organização biológica. Por que tem que ter esses níveis de organização biológica? Isso aqui nada mais é do que a classificação. Espera aí que tem alguém entrando. Júlia. Ei, Júlia. Linda, né, Júlia? Que bonita. Júlia, chegando atrasada. Que bonita, hein? Então, voltando. Por que tem que ter essa organização biológica? Isso aqui, basicamente, seria uma organização de tudo. Na nossa vida, a gente tem organização. A cozinha fica os alimentos, na sala fica o sofá para a gente sentar e ver televisão, no quarto fica a cama para a gente dormir. Isso é uma organização. Biologicamente falando, nós também temos que ter uma organização. E como é dividida essa organização? Se vocês observarem aí na imagem do livro, vocês vão ver que tem organismo,
população, comunidade, ecossistema e biosfera. Tudo isso é a forma como o mundo se organiza, como tudo que tem vida se organiza. Por exemplo, nós Da página somos... 31? Não, na página 32. Ah, tá. 32. Júlia que chegou agora, Da página Help 32. My During. Ah, tá, entendi. Tá? Aqui. 81. Então, por exemplo, Aí você foi. não, 32. Por exemplo, nós somos um organismo. Eu sou um organismo. Eu, Ana Carolina, sou um organismo. Como eu vou ser uma população? Um organismo da mesma espécie. A minha população é a minha família. O meu pai, minha mãe e minha irmã. Nós somos seres vivos da mesma espécie. O que seria uma comunidade? A interação que nós, a minha família, tem com os nossos animais, que eles são outros tipos de organismo. Por exemplo, eu tenho uma cachorra e uma gata. Então, isso é uma comunidade, porque eu estou interagindo com outros tipos de seres vivos. Um ecossistema é a interação de seres vivos com os seres não vivos. Então, o que é? Eu na minha casa, com a minha mesa, com a minha cadeira, isso não tem vida. E a biosfera são todos os ecossistemas do mundo juntos. Então, aí na casa de vocês, vocês também criam um ecossistema. Porque vocês são uma espécie que interage com outra espécie, seriam os animais de vocês, e com coisas não vivas que estão na casa de vocês. Oi. Eu não tenho animais aqui em casa. Mas tem minhoca no seu jardim. Ou na terra do seu Eu não tenho jardim, eu moro em apartamento. Então, gente, vocês vão usar... E aí, professora, e agora? O que nós faz? Bactérias, formigas, baratas, tudo isso são meios de interação. Também não tem no meu apartamento, também tem não. Luiz. Ai. Sério, não tem bactéria nem barata aqui não. Eu moro dentro de uma TV. Não tem nada. Nem te conto, Luiz. Então, isso sempre vai ser uma Bactérias interação, tem tá? que ter, barata não. Por exemplo, aqui tá dando exemplo só de animais. Aqui tá dando exemplo de tamanduás, que se misturaram com um grupo de antas e de lobos-guarás. Então, o que aconteceu? Essa interação criou uma comunidade. Por quê? São 3 espécies diferentes que existem lá. E essas espécies interagindo com o meio ambiente criam um ecossistema, tá? Cadê essas antas que eu não achei? A anta é o primeiro animal. Conversando. Ah, tá. Não, aqui, ó. Se você falar em comunidade... Uma onça. Não, a onça, no caso que você tá vendo, é a anta. No ecossistema. Ó, o que tá primeiro, que tem o narigão, é o tamanduá. Tá no canto com É uma o nariz onça. pra baixo, É uma onça. E o lá... Não é onça, não, gente. É uma anta. Que onça, doido. Comunidade. Tem onça, sim. Gente, não é uma Nossa, onça. que áudio. Que áudio estragado. É uma anta. Estourada. Ô, professora, tem uma onça no ecossistema. Tem meio do lado tá. esquerdo. Não, gente, eu tô A gente tá falando comunidade. Nossa, gente, Uhum. você matar do coração. Eu já tava ficando triste com vocês não sabem identificar uma anta. Eu já tava ficando triste. Não faz isso comigo, pelo amor de Deus. Eu sei me identificar, professor. Então, Ô, mas quem que tá com esse áudio estourado, velho? então, Eu não gente, sou. isso aqui é uma organização biológica. Esses aqui são os níveis de organização biológica. Quando eu vou passar para vocês uma atividade avaliativa ainda essa semana. Eu vou estar mandando na sexta-feira para todo mundo. Vocês vão ter Não, que pai. saber, tá? Então, esses são os níveis. E aí, de Não, biosfera e de ecossistema, a gente vai para habitat e nicho ecológico. Habitat e nicho ecológico nicho ecológico. São duas coisas Cada xingamento. que estão relacionadas com a biosfera e com o modo de vida dos animais. Por exemplo, o que é o habitat? O habitat é O lugar onde você vive. Exatamente. O habitat é o lugar onde você vive, é aonde você mora, onde você vive. Tá? E o habitat ele é muito importante por quê? Principalmente por conta da perpetuação das espécies. Porque os animais, eles têm a função de reprodução única e exclusivamente para a perpetuação da espécie. É para isso que os animais reproduzem, tá? Todos têm que visar que aquela espécie vai continuar crescendo para não ser extinta. Esse é o único, digamos, motivo da reprodução deles, tá? Não, aí, os humanos é pra a mãe ter alguém pra fazer as coisas pra ela, né? Continuando, aqui fala que o lugar adequado... Ixi, tem alguém querendo? Não, tem. Aqui Ou tem alguém com fala áudio estourado?
que um lugar adequado para sobrevivência, ele pode ser chamado de habitat, tá? Aqui no livro de vocês, eu não tenho certeza que eu mandei grifar, mas se não tiver grifado, grifem, gente. Que fala assim: embora existam diversos ecossistemas no planeta, os seres vivos buscam aqueles em que os recursos necessários à sua sobrevivência estão disponíveis, garantindo assim mais chances de perpetuação da espécie. Porque é essa a função da reprodução para os animais e dos habitats, tá? E o que é um nicho ecológico? É aí que vem a diferença entre habitat e nicho ecológico. O que é essa diferença? O habitat é onde se vive. O nicho ecológico é como se vive. Como aquele animal se alimenta, como aquele animal se reproduz, como ele vive, se ele faz, no caso dos pássaros e dos peixes, se ele faz migração ou não. Isso é o modo de vida dele, isso é o nicho ecológico dele. É como se fosse a rotina pra gente. Nós moramos em Caldas Novas, porém cada um de nós tem uma rotina. A gente mora no mesmo habitat, que é Caldas Novas. Só que, por exemplo, eu trabalho, vocês estudam, vocês têm o tempo que vocês tiram para jogar, vocês têm o tempo que vocês fazem esportes. Eu trabalho. Eu durmo. Outras coisas. Isso é o nosso nicho ecológico, é como a gente vive. Acho que eu tenho tempo para jogar, eu tenho tempo para trabalhar também. Eu durmo. O nosso Ganha nicho dinheiro. ecológico é o modo que a gente vive, o que a gente come, o que a gente faz, aonde a gente vai. Isso é o nosso nicho ecológico. E os animais ainda têm a inserção da migração. São principalmente os pássaros, peixes e alguns mamíferos aquáticos também fazem migração. Tá? Uhum. Aquaman. Aí aqui fala. O conjunto de atividades de um ser vivo, a forma como ele vive, seus costumes e suas necessidades é chamado de nicho ecológico. De forma geral, o habitat é o lugar onde vive. E o nicho é o modo como ele vive. Todo mundo ok? Dúvidas vocês podem ir perguntando, meninos. Beleza. O Nenhuma Felipe tá dúvida. caladinho. Quem mais? Quem tem dúvida? Alguém tem dúvida? O Igor. É o Igor? Tem dúvida? O Igor tá caladinho. Eu sou anônimo. Ninguém pode saber quem tá Laila falando. tem dúvidas. Felipe, Júlia Medina, Júlio Urbano, Maria. Que anônimo, tô vendo o rosto dele agora. Alguém tem dúvidas? Não. Virando a página lá para 33. Agora vai ser um sofrimento. Tem uma arara. Deixa eu aproveitar que o Matheus já tá aqui na minha tela, porque você que tá parecendo grandão aqui. Matheus, lê para mim, por favor, esse aí do lado da arara, o texto do lado da arara. Beleza. Por exemplo, as araras canindé têm seu habitat natural nas florestas tropicais. Elas vivem em bando, se alimentando-se de frutos, e sementes, as quais dispersam pela floresta, contribuindo para a sobrevivência das plantas de que se alimentam, sendo esse seu nicho ecológico. Ah, tá. É como se fosse uma colaboração com a natureza, esse nicho ecológico. Esse nicho ecológico também pode ser uma colaboração com a natureza. Nem todos os animais fazem, mas nesse exemplo aqui ela faz. Ao se alimentar, a arara canindé, ela ajuda na dispersão das sementes. Assim como também o tamanduá. O tamanduá, quando ele vai se alimentar, ele não come só formiga e pequenos insetos, ele também come algumas sementes. Quando ele se alimenta, por favor, segurem seus ânimos. Quando ele se alimenta, ao defecar, algumas sementes ficam nas fezes. E aí essas fezes servem de adubo e a semente nasce. E aí, tipo, aduba e a semente nasce de novo. É o milho. Mas eles fazem isso muito com castanhas. As andas também fazem muito isso com castanhas. Tá? É o milho, pô. Para baixo aí tá escrito habitat e biodiversidade. Deixa eu ver. Deixa eu pegar. Luiz, pode ler. Fiz um 4. Habitats e biodiversidade. A manutenção dos habitats dos seres vivos está diretamente relacionada à conservação da biodiversidade. Quando a redução dos habitats onde uma espécie vive, ele terá menor espaço de onde encontrará alimento, abrigo ou até mesmo para se reproduzir.
Com isso, o número de indivíduos diminui, podendo até chegar à extinção de espécies. O desmatamento, a poluição e as alterações críticas estão entre os fatores que contribuem para a redução dos habitats, consequentemente, da biodiversidade. O que entra aqui, por exemplo? Eu não sei se vocês já observaram que às vezes tem época que tem sapo na rua. Tem mais sapo do que normal. pombo na rua. Normal. Obrigado. Porque o que acontece? O habitat do sapo é sempre perto de onde tem córrego. Eu vou dar um exemplo aqui perto da escola, que também é onde eu moro, que tem esse corguinho aqui. Só que daí o que aconteceu? Começou a ter o quê? Ruas demais e casas demais, que construíram um campo de futebol, construíram casas, fizeram novas ruas. Então, esses sapos, eles foram perdendo o nicho ecológico deles. O habitat não. O habitat só se modificou, mas o nicho ecológico deles, eles foram perdendo. E quando esse nicho ecológico eles vão perdendo, o que eles fazem? Eles vão tentando procurar outros. Então, é comum, na época de chuva, que é quando os sapos terminam de hibernar, porque sim, os sapos hibernam, eles vão para a rua. E aí, tipo assim, é normal eu chegar do serviço ou eu estar saindo nessa rua aqui da escola, ter sapo. Por quê? Porque ele está tentando procurar o quê? Alimento, uma parceira para se reproduzir e habitat, um lugar onde ele consiga ficar. Outro exemplo aqui, como deu... Pode falar, Luiz. Sapos hibernam? Sim, sapos hibernam. E, na verdade, Também não sabia. ursos não hibernam. Não hibernam. Polares. Ursos não hibernam. Ursos E os hibernam. Nenhum urso. Eles hibernam, que é dormir durante o inverno. Só que eles comem muito, ficam gordinhos. E aí eles dormem. Quando eles dormem, o corpo deles vai sugando toda aquela energia. E aí, quando o urso acorda, ele tá bem magrinho, bem magrinho. É por isso que pra se manter quente. no Canadá, nos Estados Unidos, quando termina o tempo de hibernação, é proibido caça, porque é muito comum os ursos acabarem matando caçadores, porque eles acordam com muita fome. Já os sapos, eles hibernam. Por quê? Os sapos, eles fazem buracos na terra e entram dentro. Quando eles fazem isso, o coração deles bate muito lento. E eles não gastam praticamente nenhuma energia. Então, o sapo que é gordinho, quando ele hibernar e acordar, ele vai continuar gordinho. Porque o corpo dele é quase como se ele tivesse morrido. O corpo dele fica tipo congelado. Tipo Capitão América. O corpo dele fica congelado e depois descongela. Então, na verdade, quem hiberna é os sapos e os ursos hibernam. Então, eu entendi a referência. Você entendeu a referência? Pois é, os sapos eles hibernam. Então, o que acontece? Outro exemplo também é desmatamento. Vamos supor não, porque acontece. O desmatamento da Amazônia. O que a gente tem na Amazônia? Uma grande riqueza de animais. E uma grande biodiversidade. Uma grande biodiversidade. Aí vai matando, vai cortando essas árvores para fazer produção com materiais à base de madeira. Araras, macacos, micos, leões, onças. Todos esses animais vão perdendo habitat. Aí o que acontece? Do nada vira e fala assim, onça foi vista na rua. Por quê? Porque ela perdeu o habitat dela, então ela estava tentando caçar outro habitat. É muito comum em áreas que tem desmatamento, por exemplo, não só na Amazônia, mas em vários outros lugares onde tem desmatamento, esses animais começarem a ir para as ruas. Então aparece assim, o tamanduá tal apareceu nas ruas da cidade, ou um grande número de araras são vistas em um lugar que antes não era visto. Basicamente isso, ela tinha um habitat, ela tinha um nicho ecológico, ele foi desmatado, ele foi inundado, ou até mesmo em praias não, em ilhas que tem vulcões e ocorre a erupção, eles perdem o habitat, e aí eles têm que caçar outros habitats. Uma coisa que acontece muito são baleias e tartarugas. Tem baleias e tartarugas que ficam no Polo Norte, por conta da água fria. E aí, de repente, elas aparecem na costa brasileira, que é uma costa mais quente. Por quê? Porque ela está começando a perder o habitat que ela tinha anterior por poluição na água, por derretimento das calotas polares, e está tentando vir para outro lugar. É muito comum isso acontecer. Isso não assim, não deveria ser comum, mas é comum por conta do desmatamento, da poluição e de tudo que o ser humano faz.
Então, biodiversidade, ok. Biodiversidade é o conjunto dos seres vivos com tudo que ele interage. O que é fator abiótico? Aquilo que não tem vida. Fator biótico. Biótico e tem vida. Ecossistema é o conjunto, comunidades com interações, tá? Habitat é onde um animal vive. Bicho é como ele vive. Se vocês quiserem, a gente vai anotando aí no livro, tá? No cantinho. Professor, agora, os ursos comem muito antes de invernar. É para eles gastarem tudo para não ficar frio demais, né? Isso, é uma reserva energética, porque como eles vão dormir por muito tempo, eles precisam se alimentar e também se manter aquecido. Aí eles comem bastante e dormem. Aí eles acordam magrinho, porque perdeu tudo enquanto dormia. E os sapos não, os sapos, o coração deles vai parando. Bem pouquinho. Mas não morre, não. Ô, professora, os ursos defecam enquanto eles invernam? Então, sim, eles têm um sistema digestivo ativo, o sistema deles não para. Então, continua funcionando tudo. É como se fosse um grande bebê que não acorda. E vai. Só que não em tanta, e não numa quantidade normal. Por quê? Ele não tá gastando aquela energia, ele não tá acordando, saindo para matar uns bichos, andando, esfregando numas árvores, ele só tá deitado. Então, ele vai gastando, ele vai liberando aquilo que o corpo dele vai gastando. Saindo para matar uns bichos, na boa. Aí ele acorda e tá todo melado de bosta. No jeito, sim, basicamente isso. Mas ele se limpa quando acorda, tem muitos rios. Os ursos são sempre... Não, mas ele não limpa com a boca não, né? Agora eu entendi por que os peixes estão morrendo. Agora eu entendi. Não é assim. Gente, então aqui, ó, vamos pro último conteúdo, que senão, meu Deus, onde é que vocês vão reparar? Cadeias alimentares. Gente, o que são cadeias alimentares? Cadeias alimentares são nada mais do que o conjunto de sucessões ecológicas que os animais precisam fazer para se alimentar. Basicamente isso. Eu tinha passado para vocês, eu não sei se vocês lembram, um trabalho sobre isso. Sobre cadeias alimentares, sobre decompositores. Foi. Não, eu ia passar e não deu tempo, é verdade. Eu ia passar e não deu tempo. Então, professor. eu ia passar um cartaz para vocês fazerem, só que aí o corona... Que triste, né, professora? Muito triste. Seus falsos, gente. Então, que pena, eu queria tanto fazer o trabalho. Eu tô sentindo a verdade na voz de vocês. Droga, coronavírus do caramba. Por que você fez isso? Eu queria tanto. Professora. Nossa, velho, eu queria... Professora. Pode falar, Luiz. Se as humanas chamam as pessoas falsas de cobra, será que as cobras chamam as pessoas falsas de humanas? De quê? Eu entendi a sua referência, eu entendi a sua referência. Como é que é, Capitão América? Eu entendi a referência. Então, meninos, aí embaixo, vocês estão vendo uma cadeia alimentar. E aí tem uma planta, caramujo, peixe e garça. Se vocês verem, a seta tá indo para frente. Só que a cadeia alimentar, ela não funciona assim, porque não é a planta que come o caramujo, ou o caramujo que come o peixe, ou o peixe que come... É porque a planta serve de alimento para o caramujo serve de alimento para o peixe serve de alimento para a garça, que garça serve de alimento para os humanos. A seta, ela vai para frente por conta de uma coisa chamada nível de energia. A planta vai passar um nível de energia para o caramujo vai passar um nível de energia para o peixe, e assim sucessivamente. Mas a cadeia alimentar, ela é lida igual mangá, igual aqueles caderninhos japoneses. De trás para frente. Isso, de trás para frente. Então, a garça... A senhora lê mangá. Não. Mas eu sei como é que é. Não, peraí, eu vou sair daqui agora. Então, a garça come o peixe come o caramujo e o caramujo come a planta. A planta, ela sempre vai ser o início das cadeias alimentares, porque ela é um organismo que produz o próprio alimento. Ela não precisa se alimentar de outro organismo. Ela se alimenta através da luz solar, que é a fotossíntese. Então
Então ela Aqui pode também tem viver essa mesma solitária, né? Que campainha. a senhora falou que Sim. as pessoas têm que viver junto, mas a planta pode viver solitária, né? Mas aí que entra a parte de... Como é que é o nome, gente? Dispersão de semente. A As planta abelhas sozinha, ajudam. a planta Ah, sozinha é. ela não dispersa, precisa das abelhas para dispersar o pólen, das araras, por exemplo, que dispersam as sementes. Então, essa junção deles é por meio disso, essa comunidade acontece por meio disso, tá? Então, aqui, ó, deixa eu ler essa parte. Na sequência de organismos, são transferidos energia e matéria necessária para que esses seres vivos tenham e possam se desenvolver. Como que é essa questão do nível de energia? A gente vai falar daqui a pouco, é sobre os produtores, os consumidores e os decompositores. O caramujo, ele é herbívoro, então ele só come planta, porque todo herbívoro só come planta. O peixe, ele é um animal, digamos, flex. Ele come também algas, ele come plantas, mas ele também come seres vivos, como o caramujo. E a garça não, a garça ela se alimenta basicamente de seres aquáticos. Então ela se alimenta Ele é um vira-folha. de peixes, tá? Virando a página. Da folha. A gente vai chegar lá no topo. No topo tá falando assim: na cadeia alimentar, os primeiros organismos são as plantas. Por que os primeiros organismos são as plantas? Como eu já tinha explicado para vocês, as plantas elas fazem fotossíntese. Elas não precisam de mais ninguém para se alimentar. Elas se alimentam única e exclusivamente através de troca gasosa. A planta, ela absorve o CO2, que é o carbono do meio ambiente. Ela faz a fotossíntese através do sol. O sol, ela puxa o raio solar e dentro dela isso vira energia, que a gente chama de glicose no nosso corpo. Mas nas plantas é amido. Elas transformam isso em amido. O que é glicose? Glicose é açúcar. É açúcar. Tipo, pão, macarrão, doces viram glicose no nosso sangue. E o que a glicose faz no nosso corpo? Dá energia. Dá energia pra gente fazer tudo. E isso nas plantas vira amido. E aí o amido vira energia. Então, as plantas absorvem o CO2, o carbono. Com a luz solar, elas transformam esse carbono em energia, que é o amido. E depois elas liberam O2, que é o quê? Que é o oxigênio. Então, as plantas fazem essa mudança. Elas, tipo, limpam o ambiente. Quem tá cantando, para. Luiz, Pode cantar. será mais? Então, elas transformam isso em oxigênio, dando uma limpeza no nossa atmosfera. Plantas como a árvore que a gente tem no quintal, a grama, fazem isso muito bem. Parem de desmatar. Mas a maior produtora de oxigênio do mundo são as algas marinhas. São as algas. Isso, Igor, são as algas marinhas. Elas são as maiores produtoras de oxigênio do mundo. Elas são responsáveis por 80% do oxigênio que a gente respira. Então, mas as algas produzem... Professora, Parem de poluir o a Minecraft. grama também faz fotossíntese? Faz. Tudo que tem... a gente fala que é tudo que é verde. Mas nem tudo que é verde, porque a gente tem plantas que são marrons, alaranjadas. Mas tudo que possui cloroplasto, que é vocês vão aprender isso, tá, gente, nos próximos conteúdos. Cloroplasto é uma célula verde que tem nas plantas. Todas as plantas que têm isso... Ô, Matheus, pode parar. Matheus, tudo que tem esse cloroplasto, ele libera oxigênio. Ele puxa o carbono e libera oxigênio. Todas as plantas fazem. Nem que seja numa porção muito pequena, mas faz. Então, Mais uma perguntinha, professor. Pode fazer. Jogadores de futebol atrapalham o planeta que eles pisam na grama do campo? Então, a maioria dos campos Sintético. é sintético, mas sim, tem campos de grama original, assim. Fala, Luiz. Eu prefiro campo de grama. É melhor. É o seguinte, as algas produzem bolhas que vão até a superfície, estouram e vai pro ar, é isso? Não, elas produzem oxigênio através de luz solar, porque tem algas que ficam no fundo, tem algas que ficam na encosta e tem algas que ficam flutuando. Lá em Maceió... Flutuando.
Lá em Maceió, por exemplo, tem uma grande quantidade de alga que fica em cima do mar mesmo. E aí elas Eu já fui produzem pra lá. oxigênio. Essas algas que ficam no fundo do mar, elas produzem oxigênio e liberam na água. E aí, quando ocorre a evaporação da água, que é a separação da água com oxigênio, o oxigênio sobe para a nossa atmosfera e a gente está aí respirando sussa. Tá? Aqui. E aí... pode falar. Você tinha travado pra mim ficar toda bugada. Então, não. Diferente das plantas que realizam fotossíntese, os animais não são capazes de produzir o próprio alimento. Por isso que os animais... Seria até um print. Tô parando? Por Tá. isso que os animais, eles precisam caçar algo para comer. Nem que sejam os animais herbívoros que comem plantas, ou os insetívoros que comem insetos, como o sapo, por exemplo. Todos eles Nem têm sabia que que tinha caçar... insetívoro. Sim, os sapos são insetívoros. As galinhas também são meio insetívoras, porque elas adoram comer aranha, formiga, por isso que galinha... As galinhas lá da fazenda do meu avô comem resto de peixe, come as tripas do peixe. Professora, se a galinha comer uma aranha venenosa, ela não tem perigo de morrer, não? Não, porque O organismo dela. Isso. Se ela ingerir a aranha, o veneno que está dentro da aranha não faz mal. Agora, se ela fosse picada pela aranha, sim, porque daí tem a liberação do veneno. Por exemplo, em Água Limpa, foi ano retrasado, teve um surto de escorpião. E aí, o que o prefeito fez? O prefeito comprou várias galinhas para que elas comessem os escorpiões que estavam tendo em Água Limpa, porque o escorpião precisa picar a pessoa para liberar o veneno. E esse engraçado para todo mundo. Não acontece, o veneno que está dentro do organismo do escorpião não faz mal para o animal que vai ingerir ele. Tipo, O que você faz das galinhas depois? Se a galinha, virou frango. Se a galinha furar bem na glândula de veneno da aranha. Não, normalmente elas dão 2 bicadas e engolem vivo. Elas normalmente, porque ela não chega a furar o animal, elas bica e engolem. Cobra. Assim. A cobra também. Agora, se fosse Ela não tá um cachorro, já seria mais complicado. Mas ainda assim, o meu cachorro coloca na boca, ele nem morde, ele engole de uma vez. Luiz, você não tinha animais, Luiz? Eu falei que eu não tinha bactérias. Aqui, cadê? Bolinha? É verdade, né, vagabundo? Ó, a palavreado, Matheus. Esse é o conceito da mentira. Você mente agora, mas ou mais cedo eu falei ou mais que eu não tarde, tinha bactérias. Alguém vai descobrir. Mais cedo ou mais aqui, tarde. ó, para encerrar. Bolinha. Vamos terminar aqui. Cadê? Não adianta fazer desse cachorro bolinha, não. Desse modo, eles ingerem plantas ou partes delas e outros seres vivos para obter os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. De acordo com a posição que ocupam na cadeia alimentar, os seres vivos podem ser classificados em produtores, consumidores e decompositores. Tá? Eles são diferenciados nesses 3... O Luiz sumiu. Eles são diferenciados nesses 3 níveis das cadeias alimentares, tá? Como são os produtores? Gente, o nome já diz. Produtor, ele produz. O que encaixaria nos produtores? Quem sabe? Quê? Os produtores. Qual dos exemplos da cadeia alimentar se encaixa nos produtores? Consumidores. As plantas. As plantas são... Adivinha quem tá entrando? Quem? Luiz, Eita! Cadê? Chegou pro amém, né, Enzo? Conectando o áudio. Tá conectando o áudio. Então, meninas, a Laura sabe que tem um cachorro aqui em casa. As plantas, elas são os produtores da cadeia alimentar, porque elas produzem alimentos para outras pessoas, para os outros animais, e também produzem alimentos para elas mesmas, como foi o que eu expliquei da fotossíntese, a troca gasosa que tem por conta da luz solar. Deixa eu pegar alguém que não leu nada ainda. Igor! Bolinha. Lê produtores, por favor. Ok.
Produtores. Os produtores, como plantas e algas, são organismos que nas cadeias alimentares produzem o próprio alimento por meio da fotossíntese. Esses organismos compõem a base das cadeias alimentares, pois permitem a transformação inicial de energia nos ecossistemas. Isso, muito bem. Onde que eu Então, tô? por exemplo... Onde eu tô? tudo bem, querido? Onde eu tô? Vem sempre aqui. 34. Professora, a prova aqui, ó. Ó a prova. Por exemplo... Onde eu tô? Gracinha. Em sua casa. Por exemplo... Aonde que eu tô? Sim, página 34. Por exemplo, se eu falar para vocês assim, eu quero que vocês construam uma cadeia alimentar para me mandar na próxima aula, que seria na quinta-feira que vem. Vocês iriam começar a cadeia alimentar de vocês com uma planta. Que planta seria essa? Podia ser uma alga, podia ser uma árvore, podia ser uma grama, podia ser uma couve-flor, podia ser isso. Mas teria que ser uma planta, tá? Porque todas as cadeias alimentares se iniciam com uma planta. Porque, por exemplo, não dá para você começar uma cadeia alimentar com um sapo. O que vem antes do sapo? Entendeu? Tem que ter... Merda nenhuma. Tá? Então, as plantas são os primeiros. Eles são chamados de produtores, por produzirem o próprio alimento. Depois vão vir os consumidores. Gente, o nome próprio já diz consumidor. O que é? Aquele que vai consumir o produto. Tá? Então, ele vai consumir a planta, digamos assim, mas não só. Porque a gente tem os consumidores primários e os consumidores secundários. Aqui vai estar, ó. Por não produzirem o próprio alimento, os seres heterótrofos, gente, são que não possuem, não produzem o próprio alimento. Autótrofos produzem o próprio alimento. Obtêm energia de outros organismos, sendo chamados de consumidores. Nas cadeias alimentares, eles podem ocupar diversas posições. Os consumidores primários são os primeiros seres vivos a absorver a energia acumulada de plantas ou terciários. São os consumidores herbívoros, em virtude dos seus hábitos alimentares. Herbívoros, como eu já tinha explicado, são animais que comem plantas, tá? Por isso eles chamam de herbívoros. E, como é que fala? Insetos, tá? Plantas e insetos, eles chamam de herbívoros. Seria o sapo, por exemplo. A galinha também, mas como disse o Matheus, elas comem outras coisas. Matheus não, foi o Luiz, né? Eles comem outras coisas também. Os consumidores secundários, eles vão se alimentar dos consumidores secundários. Primários, quer dizer, estamos confundindo. Por exemplo, o tubarão come um peixe que se alimenta de algas. Então, o peixe é o consumidor primário, que comeu a alga, que é um produtor, e o tubarão é o consumidor secundário. Todo mundo ok? Que come ele. E tem o terciário. E aí viria, por exemplo, o que comeria o ser humano? Baleia come tubarão. Nossa, o outro chega com o ser humano. Ser humano chega assim no tubarão. Ô, Matheus, guarda isso aí. E eu não quero que isso apareça na aula. Eu já te pedi, você não tá ouvindo. Ser humano chega assim no tubarão. Passa tudo. Os tubarões, eles podem ser mortos, inclusive por outros tubarões maiores. Pela orca, que na verdade todo mundo chama a orca de baleia assassina, mas na verdade eu falei baleia. É um golfinho, mata tubarão, tubarão mata baleia, e por último... O tubarão mata baleia, vai nessa. Não, o golfinho mata tubarão e a baleia mata o golfinho. As ideias. E por último, meninos, são os decompositores. O que são os decompositores da matéria? Por exemplo, vamos usar aquele lá. O caramujo comeu a planta. O sapo comeu o caramujo. O peixe comeu o caramujo e a garça comeu o peixe. Aí essa garça morre. E cai dura no chão. Morreu. Aí que entra o papel dos decompositores. Eles vão decompor aquela matéria e voltar aquela matéria para o solo, da onde uma outra planta vai nascer. Folhas e frutos caídos no chão das florestas, animais mortos e até mesmo excrementos, vocês sabem o que são isso, né? Servem de alimentos para micro-organismos. Bactérias e fungos utilizam os nutrientes e a energia armazenada nos restos orgânicos, liberando-os novamente para o ambiente. Esses organismos são denominados decompositores. Então, as bactérias, fungos, plantas mortas,
frutas caídas no chão, animais mortos, tudo O isso vai urubu. ser decomposto Ô, tia, e vai voltar para o solo. Oi, Enzo. o urubu, ele não come a carniça do Urubu. bicho morto, então o que ele faz? Então, no caso, O urubu, quando ele vai ter entra como pipoca- consumidor, ele não entra como decompositor. Porque o decompositor, ele vai ter o papel de decompor a matéria. E essa matéria tem que voltar para o solo. O urubu entraria como consumidor. Eu tenho uma Aí, quando curiosidade, o urubu eu acho que você não morresse, sabe. aí quando o urubu morresse e entrasse em contato com as bactérias, os fungos, ele iria se decompor e a matéria orgânica dele voltaria para o solo. Fala, Luiz. Ó, professor, você sabia que onde tem urubu, a decomposição de bichos mortos é 40 vezes mais rápida? Sim, ele Quanto já uns ajuda. 40 vezes. Ô, professora, Já come a carniça? Professora, professora, Pera, calma de cada vez. Fala, Igor. a aula de português vai ser só 10 minutos só. Não. As aulas agora vão começar às 9. E aí vai terminar a hora que os conteúdos forem passados todos. Tá? Não se preocupe, já tá professora, terminando essa pra Tainara. Caraca, Professora, meu. Professora, eu pedi muita Fala, coisa? Matheus. Oi, Matheus. teve um negócio que eu tava na fazenda, né? Aí tinha uma vaca, ela tava doente. Acho que ela tinha comido alguma planta, não sei. Aí, eu acho que... não sei se deram remédio errado pra ela, ou foi da planta mesmo. A barriga dela explodiu. A barriga dela Tem um explodiu. nome pra isso. Eu acho até que a gente tinha falado na sala, ou foi na outra sala. Chama combustão espontânea. É quando Não. Acho que é acontece isso, eu alguma reação química dentro de um animal ou de um ser vivo, de, como você falou, ingestão de remédio, ingestão de algum alimento, e isso dentro do organismo da pessoa gera uma reação química e aí chama combustão espontânea, que é quando A barriga das baleias, quando elas saem do mar, elas encalham e explodem a maioria das vezes. justamente por conta disso, porque a baleia ela é um mamífero. Ela respira oxigênio, mas ela é um mamífero aquático. Gases Agora no tem corpo alguém dela. falando, que eu não sei quem é. Aí, professora, ela explodiu. Ela explodiu e aí ela morreu, caiu no chão. Aí as tripas aí os órgãos dela tava tudo pra fora. E chegou um monte de urubu lá comendo. Aquele, tava podre. Tava podre. O urubu que na sacada todo dia, velho. É a magia do mundo animal. Então, meninas, aqui E a sacada todo Professora, a professora de português já mandou o link. Não, Vai tá. entrar na aula. Eu já vou encerrar, gente. Calma. Vocês não gostam mais de mim nessa sala. Não, eu prefiro ciências do que português. Eu prefiro ciências do que matemática. Aqueles bagulho de porquê, velho? Que Ciências é melhor matéria. Gente, é verdade, mas a gente tem que amar todos os professores, mas vocês têm que me amar mais, tá? Isso foi Eu sei. Isso é professora, não gosta da matéria. Vocês têm que amar ele. Meninos, então, para terminar, eu vou lá. É a quinta vez que a senhora fala, para terminar. Agora eu vou terminar mesmo. Teias alimentares, falta teia alimentar, mas aí teia alimentar eu vou dar na próxima aula, que vai ser na quinta-feira. Nossas aulas normalmente eram na sexta, mas aí como teve que formular o horário, agora é toda quinta-feira, tá? Eu tinha passado já uma tarefa para vocês da página 37 e 38. Eu fiz ela. Tá? Quem fez, me manda foto. Quem já me mandou foto, tudo bem, tá? Eu vou mandar agora. Eu vou mandar É no livro das atividades? Não, é no livro didático. No livro didático, página 37 e 38, livro didático, tá? Tia, Eu vou mandar a correção para vocês na segunda-feira, tá bom? Meninos, eu vou fazer outra chamada aqui. E aí, se vocês sentirem falta de alguém, vocês me avisam. Até agora eu senti falta da Mariana e da Ana Clara só. Mas aí eu vou fazer a chamada. Professora, a Matheus. Mariana participou de uma chamada. Presente. Luiz Eduardo. Eu. Maria Clara. Presente. Igor. Oi, Igor. Igor. Você está entre nós. Tá. Laura. Tô aqui. Júlia caiu. Presente. Laila. Presente. Felipe. Presente. Amém, Jesus. Escutei a voz do Felipe. Júlia Urbano. Gente, cadê a Júlia? Júlia Urbano. Onde você se encontra? Tá aí. Urbano. E Enzo. Tô aqui. Então foi a Ana Clara.
A Ana Clara, a Mariana e o João. E a Júlia aí, a Júlia Não, aí. a Júlia já falei. A Júlia Medina, que é a Júlia Eike, e Júlia a Júlia Eike. Urbano estão. E o João. Não, cadê? Tô vendo aqui não. Meninos, beijos. Tô com saudade. Se Deus quiser, logo, logo essa pandemia acaba. E a gente vai... Não acaba, não. Vai ficar 3 horas comigo, tá? Vocês vão ficar comigo das 7 às 9. Caraca! Mas é. E é Peraí, isso, gente. das 7 às 9, das 7 às 9 é 3 horas? Não, eu gosto da sua aula, professora. Eu gosto da sua aula, mas nem tanto. Tudo em excesso faz mal. Coisa feia. Ah, tá mandando. Você faz a cara da Laura quando tá com raiva de mim, velho. Sério. Então, meninos, beijos, tá? Façam as tarefas. Qualquer dúvida, vocês podem estar lá no Tá. meu privado, Tô com tá? dúvida. Tem lá nos Tô grupos. com Falem. dúvida. Professora, não existe dúvida quando você tem o Braille. Falem. Sim, é pra fazer todas as questões da página 37 e 38? Sim, É claro. todas. Então tá, sabe? Aí me mandem até, no máximo, segunda, que na segunda eu já vou estar mandando a correção, tá? Posso mandar agora? Pode. Espera aí que eu vou tirar uma foto da tela, gente, pra me matar a saudade. Cadê meu celular, gente? Perdi, achei. Ai, peraí. Ou faz o L. Geral faz o L. Não, bora Faz o fazer. L, não. Calma, Faz o professora. F Fortnite. Faz o F Fortnite. A cutia, ela só se alimenta de castanheira? A cutia? Peraí que É. o Matheus aparece na tela, meu filho. Oi. Aí, nós vamos tirar a foto. Peraí. Bora fazer o T de Travis Scott. Aí. A cotia, ela é um animal que se alimenta de castanhas, mas não exclusivamente de castanha. Tem alguns outros tipos de alimento, mas nesse âmbito vegetal. Meninos, beijos. Vamos lá para a aula da Tainara, tá? E até a próxima. Tchau. Beleza. Tchau.